Eu devo ser um estúpido porque eu não consigo entender até agora como 215 milhões de brasileiros foram penalizados numa ação em que eles não são parte. Se a decisão é correta, me explique. Em entrevista concedida à CNN, o ministro Gilmar Mendes se posicionou em defesa do seu companheiro de corte, Alexandre de Moraes. Gilmar respondeu a críticas direcionadas a Moraes, além de comentar a possibilidade de um pedido de impeachment avançar no Senado. Aspas para Gilmar Mendes. Não há nenhuma falta cometida pelo ministro Alexandre de Moraes ou por qualquer outro ministro que justifique um impeachment ou a abertura de um procedimento de impeachment no Senado. Fecho aspas. Gilmar também destacou que a insatisfação dos brasileiros se deve a um incômodo gerado por conta de, aspas, uma decisão que estava correta, fecho aspas, se referindo às ações do STF contra o ex. Para o ministro, essa ação foi apropriada e necessária. O ex-deputado, senador e ministro da Cultura Roberto Freire rebateu as declarações de Gilmar Mendes. Em postagem no X, ele escreveu o seguinte, vou abrir aspas para o Roberto Freire. Vocês, ministros do STF, não são onipotentes. O poder de julgar e decretar o impeachment do presidente da República e de ministros do STF é privativo do Senado e de forma imperativa nos termos da Constituição. Portanto, Gilmar Mendes, o STF não tem poder algum de revisar tais decisões. Está aí, né, Roberto Freire, que não é nenhum político de direita. Não é. Nunca foi. E nem será. Mas é alguém que respeita a coisa pública. E o que mais me incomoda nisso é o seguinte. Eu já disse certa vez, volto a repetir porque é importante. Se a insatisfação popular contra o Alexandre de Moraes se deu em razão de uma decisão correta, pelo amor de Deus, me mostre a lei. Tem um ditado no direito romano, que é matriz do direito brasileiro e da maioria do direito europeu, uma máxima com mais de 2000 anos, que é narra mihi factum daboti ius. Narre-me o fato e eu lhe dou o direito. Era a máxima dos jurisconsultos, dos juízes. Você está me narrando um fato, ministro Gilmar Mendes. E quem narra os fatos são as partes. O papel de um ministro do STF é damotime ius, é me dar o direito. Não adianta você dizer que é correta, se você não mostra por quê. E toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Ela tem que mostrar na lei por que ela é tomada. Se ela não for assim, o Código de Processo Penal diz que ela é nula, sem eficácia, ilegal. E uma decisão jurídica ilegal não só é um abuso de autoridade, que é um crime comum, mas também é um crime de responsabilidade previsto na Lei 1079 de 1950. Portanto, ministro, falta tão somente esse pequeno detalhe. Se a decisão do Alexandre de Moraes é correta, me diga por que ela é correta. Sabe por que ninguém diz? Porque não é. Exato. Então não adianta vir dar entrevista, o que é muito errado, aliás. Aliás, Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, que é um dos únicos três que tem, ao menos tecnicamente,
notável saber jurídico para ocupar um cargo de ministro do STF, em razão das suas titulações, da sua história, etc., muito me espanta Vossa Excelência sair em defesa de um colega que pode vir a ser julgado por Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência está fazendo isso porque vai se declarar suspeito quando chegar um caso como da tortura do Clezão, por exemplo? Apesar dos esforços do Tofodídio em antidemocraticamente ignorar recursos e dar sentenças, decisões não fundamentadas. Porque se o Alexandre de Moraes for julgado por vocês, você não pode julgar por suspeição, porque você já declarou apoio a ele. Ou vai se mostrar acima da lei e vai julgar mesmo assim. De duas uma. Não tem uma terceira opção. Muito me espanta Vossa Excelência não fazer o que manda o ritual, o que manda o decoro, em não ser circunspecto. Porque um juiz, principalmente um ministro supremo, deve ser circunspecto. O STF não é um sindicato. Mas ao que soa ao ouvinte é que Vossa Excelência é o presidente desse sindicato. E me perdoe mais uma vez, porque eu posso ter sido incompetente e não ter encontrado a razão da correção da decisão do Alexandre de Moraes. Eu posso ser incompetente. Então, pelo amor de Deus, ministro Gilmar Mendes, pelo amor de Deus, me mostre onde ela está correta. Me mostre onde demorar 300 dias para analisar uma obrigação legal de revisar uma prisão preventiva de um homem doente e que só levou 300 dias, se não levaria mais, porque o doente morreu na cadeia. Me mostre onde isso é um prazo razoável. Me mostre, ministro Gilmar Mendes, onde está na legislação brasileira que a estipulação da multa, conforme a multa dada ao ex, está respaldada. Me mostre, ministro Gilmar Mendes, porque eu devo ser muito burro. Eu devo ser um estúpido de marca maior. Eu devo ser um lixo como aluno. Eu nem sei como eu fui aprovado na faculdade de Direito. Como é que eu tirei 10 com lauda no mestrado? Como eu tirei 10 com lauda no doutorado? Eu devo ser um estúpido porque eu não consigo entender até agora como 215 milhões de brasileiros foram penalizados numa ação em que eles não são parte. Se a decisão é correta, me explique. Porque esta desculpa é uma vergonha. Pavi, já que você me passou a palavra, eu vou ser bem direto. O círculo está fechado, infelizmente. Eu prefiro esperar que o ministro Gilmar Mendes, que ele é tecnicamente, ele é o melhor que tem ali. Talvez o Zanin, nem o Zanin, eu acho que é só ele. Ele é o único que tecnicamente ali é bom. Talvez ele esteja fazendo isso para se declarar depois impedido, ok? Mas isso é apenas uma vã esperança. Mas o círculo está fechado. O Alckmin disse que ele ama o Lula. O Lula ama o Pacheco. Parece aquele comercial antigamente que dizia uma doença que circulava. O Lula ama o Pacheco. O Pacheco diz que ama o Barroso. E não, o Barroso pode parar que isso é uma música do Chico Buarque, é que não pode. Não, isso é uma paródia da música da que amava Pedro, que amava... Não pode! Não, paródia do Chico Buarque aqui não pode. Mas aqui eu estou me referindo ao comercial. Fado Tiririca. Tá? Então, fado do Tiririca, mas tudo bem. Não tem essa de ama, mas não. Eu só estou fazendo o círculo. Depois o Chico Buarque vai me processar. Eu só estou indo no círculo que foi feito. Aqui você tem o Alckmin com Lula, o Lula com o Pacheco, viajaram juntos, foram lá para onde? Usa a palavra engata no lugar que é melhor. Engata. Ele pega um gancho, ele tem um gancho com o Pacheco. O Pacheco tem um gancho com o Barroso, que acabou virado de dizer para a esquerda ou para a que direita. tem um gancho com o Gilmar, que diz que tem um gancho com o Moraes. Ou seja, o círculo está fechado. Significa ou que tem vai um dar cacho, um cacho também é bom, hein? Pode ser um cacho, mas vamos só chegar ao ponto. Aí, o que Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, falou? Que eles têm capacidade de interferir nos julgamentos do Senado.
inclusive no caso de impeachment, verificar se o impeachment foi feito, o procedimento adequadamente e o resultado se foi constitucional. Ora, primeiro, quando vem o Roberto Freire e fala, não, o senhor está errado, porque quem inicia o processo e quem julga é o Senado, mas só tem um detalhe. Pelo que eu creio, peço que me corrijam, mas pela própria legislação, quem preside o julgamento de impeachment é nada mais nada menos que o presidente do STF. O que ele está praticamente Não, o cantando a presidente bola... do STF ele não julga, ele só... Não, ele preside. Ele só preside, ele fica lá como rainha da Inglaterra. Mas o presidir significa o quê? Que ele pode, ao verificar o processo de impeachment, ele pode simplesmente identificar, isso é inconstitucional. Não. Ele pode fazer? Não pode. Ele Porque fica lá igual a rainha da Inglaterra. Mas o papel dele é de fazer a interferência, pelo que consta, é exatamente impedir algo que seja inconstitucional no julgamento do impeachment. Não, na verdade, não é inconstitucional. Na verdade, é que fira o princípio da ampla defesa. Por exemplo, se o advogado do acusado não respondeu, entendeu? Tudo bem. Não tem essa coisa etérea. Mas então vamos colocar da seguinte forma, que seja esse dado concreto, cabe a ele identificar. Se ele foi capaz de identificar verdadeiros absurdos que não existem nem na legislação, nem factualmente, imagina um cara como o Barroso presidindo o julgamento de impeachment do Moraes. Primeiro, a conclusão nós chegamos, o círculo se fechou, isso não vai nunca ser efetivado. E o Gilmar foi um passo além. O que ele disse, que mesmo que isso seja aprovado, nós podemos, uma vez provocados, simplesmente declarar o processo de impeachment nulo. Sim. Poder moderador. Poder moderador. Ditadura. Ditadura, como o Toffoli falou. Fascismo nós somos acadêmico. O quarto poder. Nós somos o poder que julga todos os demais poderes, incluindo nós mesmos. Razão pela qual ninguém pode... Sabe o que é isso? Fascismo acadêmico. É o poder moderador do primeiro império, em que o executivo e o moderador pertencia à sua majestade imperial, Dom Pedro I. Como que isso foi resolvido no segundo império? Afaste o moderador e dá o executivo para outra pessoa, porque uma pessoa não pode ser responsável perante ela própria, porque assim a gente respeita aquilo que é do povo brasileiro. E quais são as atribuições? Então, jogou fora e voltou para o primeiro império. O STF, então, se torna a dona pedra primeira. Deve ser. Porque no caminho da democracia tinha uma pedra. Tinha uma pedra. E eles se tornam os seus auto-juízes. Não existe mais, não tem mais como alguém estudar teoricamente ou buscar argumentos teóricos para dizer se isso está ou não configurado como uma ditadura. Porque no momento em que o cara que executa tudo, ele se auto-julga, não tem nenhum controle externo. E aí já não é mais a democracia que foi jogada fora, já se constituiu não mais como um regime autoritário, mas como um processo ditatorial. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.